Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós viemos para uma palavra de fé, uma palavra que eu tenho a certeza que ela vai mudar a sua vida. Ela vai transformar a sua mente e vai te ensinar a enxergar as dificuldades da vida, os desafios que a vida ela tem trazido para você de uma forma diferente. É por isso que neste momento eu convido você, meu amigo, minha amiga, a se concentrar nesse momento, nessa palavra, para que você venha deixar Deus falar através dessa palavra que eu tenho a certeza que ela vai impactar de forma positiva na sua vida. Mas antes, subscreva-se no nosso canal, coloque um like, comente nesse vídeo. Todos os vídeos que nós temos gravado desde o princípio até o dia de hoje, tem um único interesse de mudar a vida de quem escuta, de mudar a vida daquela pessoa que demonstra interesse, porque a palavra de Deus, ela diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. O Senhor Jesus é que falou. Então, é importante que você coloque toda a sua fé nessa palavra. Concentre-se. Se possível, pegue a sua Bíblia. Comece a meditar enquanto você ouve essa mensagem, essa palavra, essa meditação, que eu tenho a certeza que é o próprio Deus que te chamou até aqui para ouvir essa palavra. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Ontem nós falávamos sobre Daniel no livro do capítulo 2. Hoje nós vamos continuar a meditação, pois o livro de Daniel, ele nos ensina coisas muito grandiosas que mudam a forma como nós devemos enxergar as dificuldades, os desafios da nossa vida. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, eu venho para te dizer: não temas, não tenha medo. Esse problema que se levantou na sua vida não é para a sua morte. Esse problema, ele não veio para te derrubar. Muito pelo contrário. É através desse problema, meu amigo, minha amiga, que Deus será glorificado. Deus será glorificado de forma grandiosa na sua vida. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos começar a nossa meditação. Daniel capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui você pode ver a importância que era para o rei esse momento. Para o rei era um momento onde ele queria ser adorado. Ele queria ser adorado. Ele levantou aquela estátua como uma forma de adoração, porque para o povo da Babilônia, esses costumes, eles eram normais. Mas lá naquele povo da Babilônia, estavam lá homens judeus, estavam lá pessoas que criam no Deus vivo, pessoas que não se curvavam diante de outros deuses, diante de estátuas feitas por mãos humanas. Então,
o rei Nabucodonosor, ele esperava que a população, ou seja, o povo todo que estava ali, tanto os importantes, as pessoas importantes que ele citou aqui, que a Bíblia cita nesse caso, todas essas pessoas deveriam estar ali sobre caráter obrigatório para que se curvassem diante daquela estátua. Mas aquela estátua, ela representa uma situação nos dias de hoje. Essa estátua representa uma perseguição que talvez você esteja sofrendo. Porque quando se reergueu essa estátua foi reerguida como uma armadilha para Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que eles fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Aqui nós podemos ver que a Bíblia no mesmo livro, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, orei, não fizeram caso de ti. Esses homens, eles não aceitaram se curvar diante da estátua, porque eles criam num Deus vivo. Eles criam que Deus, somente a Deus, eles deveriam se curvar. Somente a Deus eles deveriam adorar. E eles não aceitaram adorar a estátua do rei. Continuando, diz assim: então, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, orei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua do ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ele perguntou. Nabucodonosor, ele perguntou: é de propósito que vocês não estão para adorar a estátua que eu levantei? É de propósito, é como se fosse uma provocação para o rei Nabucodonosor. Com isso, onde é que eu quero chegar, meu amigo? Talvez se levanta um problema. Talvez as pessoas que te perseguem, que são usadas pelo diabo para te fazer mal, essas pessoas querem ver você se prostrando diante desse problema. Eles querem ver você se curvando diante dessa situação. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitaram se curvar. Mesmo sabendo que aquela situação, se eles não se curvassem, eles seriam jogados na fornalha. Continuando, diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Aqui você pode ver que Nabucodonosor, ele, de forma nenhuma, ele acreditava que Deus poderia salvar a esses homens que não aceitavam. Por isso ele até foi
dando uma chance. Tipo, olha, vou vos dar uma chance. Vocês vão se prostrar quando tocarem todo tipo de música. Então vocês precisam se prostrar diante da minha estátua. Talvez é isso que falam para você. Desista. Pare. As pessoas que te querem fazer mal, elas talvez querem ver você se prostrando. Querem ver você blasfemando contra Deus. Querem ver você falando que Deus, ele não existe. Querem ver você falando que essa situação, ela não terá nenhum resultado, ou seja, não terá nenhum fim. Um fim que vai ser bom para você. Eles tentam semear a semente da dúvida em você. Então, você pode ver aqui. Ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui você pode entender que ele se achava ter superior a Deus. Ele achava que aquela situação que ele colocaria esses 3 homens, nenhum Deus poderia livrá-los. Talvez é isso que falam para você. Talvez é isso que falam para você com os seus inimigos. Pare! Talvez falam para você, olha, esse problema não tem solução. Você vai morrer. O seu filho vai morrer. A sua esposa vai morrer. Eu estou aqui para te dizer, meu amigo, você não vai morrer, não. Não é esse momento que Deus trará a tua morte, porque Deus quer ser glorificado. Talvez já te disseram até para você ir aos curandeiros, para você ir lá na casa do curandeiro, para que você resolvesse essa situação. Que não, você precisa ajudar a Deus. Deus não se ajuda, meu amigo. Não existe situação impossível para Deus. Essa mesma pessoa que fala para você ir para esse curandeiro, talvez é essa pessoa que está te prejudicando. Essa pessoa que talvez quer ver você se afogando. Quer ver você entrando no inferno. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram essa armadilha. Mas nós podemos ver aqui a resposta deles. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta desses 3 homens? Diz assim: não necessitamos, ou seja, responderam Sadraque no 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. É muita fé. Você pode ver aqui a importância de confiar em Deus. A importância de você, meu amigo, minha amiga, colocar toda a tua fé em Deus. Aquele Deus que não falha. Aquele Deus que não desampara. Quando você conhece o verdadeiro Deus, você não tem medo de nada. Você não tem medo porque você sabe que todo problema que se levantar contra você, esse problema, ele será para glorificar a Deus. Continuando, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua do ouro que levantaste. Aqui você pode ver a reação desses homens. Qual tem sido a tua reação, meu amigo? Qual tem sido a sua reação quando se levanta um problema? Quando dizem para você que não tem jeito? Qual tem sido a sua reação? Será que você continua confiando em Deus? Ou você duvida? Ou você se enche de medo?
eu estou aqui para falar para você. Não se curve. Essa situação, ela não é para você se curvar. Você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer na fé, independentemente daquilo que te disserem. Saiba que esse problema não é mais forte que o Deus da Bíblia. O Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias depois. Meu amigo, minha amiga. O Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Lembre-se que enquanto as pessoas diziam para Jairo, não incomode o mestre, não incomode, ele não se importou com essas vozes. Assim como também Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não deram crédito às ameaças do rei. Eles não se intimidaram, não se deixaram intimidar. Eles não se deixaram intimidar com as ameaças que o rei Nabucodonosor colocava à disposição deles. Talvez você está sendo ameaçado. Talvez você tenha dormido com medo, porque você tem sofrido perseguições espirituais. Você precisa crer, meu amigo. Não tenha medo, não. Eu tenho uma palavra muito forte para você. Diz assim, no 22 diz assim: e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. As pessoas que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para lhes atirar na fornalha, essas pessoas morreram. Essas pessoas foram os primeiros a serem consumidos pelo fogo. E eu estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Por que você tem medo dos seus inimigos? Por que você acha que os seus inimigos, eles são fortes? Por quê? Você acha que as pessoas que te perseguem, elas são mais fortes do que Deus? Veja só, aqui no 22, as pessoas que ataram a Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estiveram lá para atirar eles na fornalha de fogo, eles morreram. O fogo lhes consumiu. Não se preocupe com essas pessoas. Não se preocupe, eu estou aqui, meu amigo, minha amiga. Eu vou até me aproximar. Não se preocupe com quem te persegue. Não se preocupe com quem tenta te atirar na fornalha do fogo. Porque serão os primeiros a serem consumidos pelo mesmo fogo. Você não pode se preocupar. Não se preocupe, não. Não perca sono por causa de pessoas que querem o seu mal. Não perca sono, não aceite com que a sua paz ela seja comprometida por conta de pessoas que estão atando você. Porque aqui a palavra de Deus, ela diz: o fogo e a chama do fogo matou aqueles homens. Mas essa chama, ela não matou a Sadraque. Essa chama que matou os homens que atiraram eles no fogo, ela não queimou a Sadraque. Ela não queimou a Mesaque. Ela não queimou a Abidnego. E ela não vai te queimar. Mas ela só não vai te queimar, meu amigo, minha amiga, se você tiver fé. Se você crer em Deus. Se você acreditar que em
Deus está a tua vida. Vamos ver o fim dessa história. Dessa história aqui. Veja o que aconteceu. Então, chegando-se, no 26, então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Veja só. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, voltaram a se reunir. Veja só, no início, essas pessoas se curvaram, mas depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego eles saíram da fornalha do fogo, voltaram a reunir os príncipes. Só que dessa vez, não reuniram os príncipes para ver a queda. Os príncipes não se reuniram para ver a queda deles. Muito pelo contrário, eles se reuniram para ver Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sendo exaltados. Quando você não se curva diante dos problemas, as mesmas pessoas que estiveram ali dizendo para você, esse problema vai te matar. Esse problema, ele vai te destruir. Deus vai permitir, meu amigo, minha amiga, que essas mesmas pessoas, elas venham se reunir para ver Deus te promovendo. Aqui foram reunidos Sadraque, Mesaque e Abidnego para serem promovidos. Continuando, diz assim: viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Vocês lembram o que o mesmo Nabucodonosor falou lá atrás? Ele disse: eu quero ver que Deus é esse que vai vos livrar das minhas mãos. Ele agora estava exaltando esse Deus. É muito forte. Ele agora estava dizendo, veja só, é muito forte. Bendito, ele começou a bendizer a Deus. Ele não cria em Deus. Ele cria em deuses e nele mesmo. Mas ele percebeu que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles criam no verdadeiro Deus. E continuou dizendo: pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Aqui começa a parte mais importante. Pelo qual todo povo, em nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Veja só, meu amigo, agora eu vou fechar a palavra. Veja só.
a vantagem de você confiar em Deus. Quando você confia, nem nada, absolutamente nada pode te tocar. Mas absolutamente nada pode vir contra ti. Abra aí a sua Bíblia, só para terminar. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías 43. Deixa eu ver aqui. Isaías 43. Tem algo muito forte. Diz assim. Você vai entender aqui. Diz assim, a partir do capítulo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passaram. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não disse se passares. Ele disse quando passares. Porque você vai passar por problemas. Você vai passar por situações. Mas Deus disse assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O teu Salvador. Ele é o único que pode salvar. Mas para ele te salvar, você precisa confiar nele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles confiaram em Deus. Eles creram em Deus. Por isso eles passaram pelo fogo e o fogo não os queimou. Eles passaram pelo problema. Você está passando pelo problema. Mas quando você, meu amigo, crer em Deus, quando você confiar nesse Deus, há uma coisa grandiosa que vai acontecer. Você vai passar. Você vai passar. Mas vai passar para glorificar esse Deus. Você vai passar esse problema para que Deus seja glorificado através da sua vida. E assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles ficaram para a história como vencedores, você também será como um vencedor. Você será promovido na fé, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos por não terem se curvado diante do problema. Então, você vai se curvar ou você vai enfrentar esse problema confiando em Deus? Você decide. Mais uma vez, não tenha medo dos que te perseguem. Não tenha medo dessas pessoas que vão às palhotas para te fazer mal. Eu te digo, não existe nenhum curandeiro, nenhuma palhota que possa vencer o Deus Altíssimo. Não existe nenhum feitiço capaz de derrubar a proteção que Deus tem para você. Mas você precisa crer. Você precisa enfrentar esse problema. Não tenha medo desses, não. Não tenha medo deles. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não tiveram medo do rei e não tiveram medo de ninguém. Muito menos da fornalha. Talvez você teme a morte. Você um dia vai morrer. A qualquer momento você vai morrer. Mas não é agora, não. Você precisa vencer esse problema. Você precisa confiar em Deus. Confia nele com toda a tua força. E deixa Deus ser glorificado na tua vida através desse problema, através desse câncer, através desse vírus.
Deus será glorificado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.